Gente, olha que coisa interessante e talvez um alerta também muito sério para nós. Primeira Reis, capítulo 3, os capítulos anteriores já tinham contado a morte de Davi, a passagem que ele fez do trono, né? A passagem de bastão para Salomão, filho dele, que o sucedeu. E aí no capítulo 3 de Primeira Reis diz assim, versículo 3: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse. E aí segue a narrativa falando que Deus pediu, disse a ele que pudesse pedir o que quisesse, que daria. E aí Salomão pede algumas coisas e lá depois adiante vai dizer que porque ele não pediu riquezas, não pediu longevidade, não pediu a morte dos inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Aí já no versículo 12 Deus fala, eis que farei como você pediu. E aí vai contar de como a fama da sabedoria de Salomão se espalhou, não só por toda a nação de Israel, mas por outras nações da terra. E aí lá no capítulo 9 desse mesmo livro, a partir do versículo 1 diz assim, ou melhor, o versículo 1 diz assim, e aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E aí os versículos seguintes contam também como foi esse segundo encontro, né, de Deus com Salomão e o diálogo que eles mantiveram. E aí, no capítulo 11, 2 capítulos depois do relato desse segundo encontro de Deus com Salomão, de Salomão com Deus, diz assim, versículo 1 também do capítulo 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Veja só, capítulo 3 diz que Salomão amava o Senhor, o obedecia, continuava andando nos preceitos que o pai dele, Davi, havia andado, e Deus aparece para ele em sonhos e dá a ele o que ele pediu e até o que ele não pediu. Capítulo 9, Deus se encontra com Salomão por uma segunda vez. Capítulo 11, Salomão desobedece e passa a não ser fiel para com o Senhor. E mais adiante vai dizer que por causa desse pecado dele, toda a nação foi contaminada e entrou numa condição de afastar-se de Deus. E em que sentido isso é um alerta para nós? Às vezes a gente busca muita experiência, né? A gente quer ter experiências com Deus, a gente quer ver Deus, a gente às vezes até canta isso, né? Salomão apareceu, ou melhor, Deus apareceu para Salomão 2 vezes. Salomão tinha experiência com Deus, Salomão tinha experiência sobrenatural, Salomão tinha tido um encontro, talvez um êxtase por conta do encontro dele com Deus. Salomão tinha experiência, mas faltou a ele obediência e obediência constante. A Bíblia diz que lá ele já velho, as mulheres dele perverteram o coração dele porque ele se casou contrariando uma ordem que Deus havia dado para o seu povo. A experiência, o sobrenatural, aquelas coisas que às vezes arrebatam o nosso coração de emoção, fazem arrepiar, nunca vão ser mais importantes do que a obediência. E isso nos faz lembrar o que Deus falou para Saul, o rei que antecedeu Davi, o pai de Salomão, quando Saul também desobedeceu. E a palavra que Deus mandou para Saul através do profeta Samuel foi: misericórdia quero e não sacrifícios, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Saul havia oferecido sacrifícios
de uma maneira que era prerrogativa apenas dos sacerdotes, e foi nesse sentido que Saul pecou. Então, a gente talvez precise pensar se nós estamos buscando obedecer tanto quanto a gente busca a experiência do sobrenatural, dos encontros sobrenaturais, das experiências de arrebatamento espiritual, quando o que Deus mais quer de nós é que o nosso coração se mantenha fiel a Ele e que se mantenha até o fim, que mesmo na nossa velhice a gente não deixe de obedecer ao Senhor. Obediência é melhor, é mais importante do que toda e qualquer experiência.